nos últimos dias o tempo virou de uma hora para outra e quem mora aqui em São Paulo, Minas Gerais, na região sul do Brasil, sabe bem do que a gente está falando. O fim de semana foi marcado por ventania forte, quedas de árvores, chuva intensa e muita instabilidade no céu. E essas mudanças repentinas não são por acaso, não. Estamos sob a influência do Laninha. Para a gente entender o que está por trás dessas mudanças, a gente conversa agora com o nosso amigo Giovanni Dolife, que é meteorologista, aparece aqui conosco mais uma vez no TJ Aparecida, e a gente sempre recorre a você, né, Giovanni? Quando dá essa mudança brusca no tempo, calorão, depois vem o frio danado. Boa tarde para você, bem-vindo ao TJ Aparecida, querido. Boa tarde. Que virada brusca, né, Eduardo? Boa tarde para você, Rayane, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. A Laninha está aí, está fraca, ela não é muito forte, mas ela ajuda a dar umas mudanças, né? E aí teve uma frente fria forte que conseguiu avançar e deu esse viradão no tempo. O vento forte ajudou a que o ar frio viesse de latitudes bem mais altas, né? Bem mais para o sul, sem se aquecer. Então ele chegou mais gelado, chegou no sul, no sudeste, no centro-oeste e está chegando no nordeste também. Bastante frio deve fazer hoje e amanhã na Bahia. Eu tenho imagens de satélite aqui atrás de mim, olha só. Essas imagens estão de agora a pouco. Satélites lá no espaço, olhando aqui para a Terra, vendo o nosso país aqui. Ó, a gente tem Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio, aqui está Salvador, Recife, Fortaleza, Belém e Macapá, só para a gente se localizar aqui. E onde está branco é onde tem mais nuvem. Então a gente vê uma grande área branca aqui que se estende pelo oceano. É justamente a frente fria. Atrás dela tem um ar bem frio e seco. Então limpou aqui já no centro-sul, mas aqui na Bahia, essa frente fria ainda vai causar muita chuva. Essas áreas coloridas são trovoadas. Então estamos com trovoadas em várias áreas do interior da Bahia. E no litoral aqui deve chover bastante. Eu tenho do outro lado aqui um mapa que mostra a situação do monitoramento do CEMADEM com relação a riscos de deslizamentos e inundações e enxurradas. Então, tem alerta vigente ali no Rio de Janeiro, principalmente na região serrana do Rio, mas ali o risco é menor, porque a frente já passou, a chuva já diminuiu, é mais por causa da chuva que já caiu. Agora, aqui na Bahia, não, o risco ele é iminente, ele é corrente, né? A gente tem hoje riscos. A cor amarela indica a intensidade, o risco moderado. Depois, em laranja, a gente tem risco alto e em vermelho muito alto. Então, por enquanto, riscos moderados. Mas amanhã vai continuar chovendo muito ali na Bahia. Em Salvador deve chover bastante. Salvador é uma cidade bastante frágil com relação à vulnerabilidade para chuvas fortes. Então a gente tem outro mapa aqui, que é do GeoRisk, uma plataforma que monitora chuvas, vulnerabilidade e dá o risco de deslizamentos de terra. Ele está mostrando aqui uma área laranja ali na região de Salvador amanhã. Portanto, uma área com risco alto. O risco é de 86% da gente ter deslizamentos pontuais ali na cidade de Salvador. Então, o pessoal que está assistindo a gente, que mora na Bahia, especialmente na faixa litorânea e com risco maior em Salvador, atenção, procure ficar atento às orientações da Defesa Civil e seguir essas orientações, porque vai chover bastante. Dolife, você comentou, né, sobre essa questão do Laninha não estar tão forte, né, não ser ele o motivo dessas mudanças. A gente está enfrentando uma instabilidade climática muito grande, né? Nós estamos na primavera, mas a gente não sabe se é inverno ou se é verão, dependendo do dia. Por que tudo isso está acontecendo, já que a influência da Laninha, como você mesmo disse, não é tão forte? Parece que o inverno resolveu voltar, né, esses dias. Estava calor, fez um calorão no final da semana passada. E agora essas temperaturas estão baixas. De fato, está fora do comum, né? É um frio atípico. As temperaturas estão bem abaixo da média. Nessa época não é para fazer frio mais assim. Muita gente já tinha deixado de lado as roupas de frio, né? Já tinha empacotado, guardado, e agora está tendo que ir lá reclamando, né? Tirar de volta do guarda-roupa as roupas para usar de novo, né? Então, esse ano a gente teve um ano bem diferente dos 2 anos anteriores. 2 anos anteriores foram mais secos e bem mais quentes, grandes, longas ondas de calor. Esse ano a gente teve menos ondas de calor, tivemos um inverno mais típico, com frio, né? Tivemos longos períodos de frio esse ano, em alguns lugares do centro-sul do Brasil, a temperatura ficou até um pouco abaixo da média, né?
É uma coisa que surpreende diante da notícia de que o planeta está esquentando. Mas o que a gente precisa esclarecer é que o planeta está numa tendência de aquecimento na média no tempo e no espaço. O que quer dizer isso? No tempo, quer dizer que não é que a cada ano vai ficando mais quente, né? A gente tem algumas oscilações de ano para ano, mas olhando a longo prazo, ao longo de décadas, você vê que essas oscilações tendem a ficar num patamar mais alto. Então, a gente está num ano em que não está tão quente quanto o ano anterior. E no espaço, quer dizer que a temperatura não aquece por igual em todo o planeta. A gente tem 2 importantes fluidos que distribuem calor no nosso planeta. Um deles é a atmosfera, que é o assunto da gente aqui, e o outro, que transporta ainda mais energia, que são os oceanos. Transportam muita energia numa escala mais lenta. Então, à medida que o planeta esquenta, regiões como a Antártica, a borda da Antártica, vai derretendo. E esse gelo derretendo derrama água fria no oceano e as correntes frias se espalham para tentar reequilibrar o clima no nosso planeta. Então, essas variações em algumas regiões acontecem. Às vezes está até ter ano que em alguma área a temperatura fica mais baixa que a média. São esses movimentos dos fluidos do planeta tentando redistribuir o calor a partir desse planeta cada vez mais quente. Você explicando e também acompanhando a sua explicação, Giovana, eu estava vendo aí a animação do satélite, né? Essa frente fria já não cobre o sul e o sudeste, está indo mais para o nordeste, pegando a Bahia lá, que você falou que tem um alerta do CEMADEM, né? Agora, até quando fica esse frio todo, da queda das temperaturas que nós tivemos, principalmente no fim de semana? Para o sul, não chove, mas o frio continua? No sul, sim, a próxima noite vai ser bem fria ainda, a gente pode ter geadas, inclusive nas áreas altas aqui da Serra, a parte alta da Serra Gaúcha, Serra Catarinense, aqui também no sul de Minas, região da Serra da Mantiqueira, né? Perto aí de Cachoeira Paulista, onde vocês estão, perto de Lorena, onde eu estou neste momento. Então, podemos ter na Serra aqui áreas com geada, né? Então, região mais alta, Campos do Jordão, por exemplo, pode ter temperaturas abaixo de 5 graus em alguns pontos, ter geada, uma coisa que não é típica para essa época. E aí, mais para cima, onde está nublado, aqui, Espírito Santo, Minas, Bahia, a noite não vai ser tão gelada, mas o dia, amanhã, ainda continua frio, com as nuvens, com a chuva, por causa desse vento que ainda sopra forte, tá? Aí, a partir de quarta-feira, as temperaturas aos poucos começam a subir, vão subindo primeiro no sul, porque essa alta pressão, esses ventos vão se deslocando mais para o oceano, então eles vão pegando mais aqui no sudeste e nordeste, depois do meio para o final da semana vai esquentando no sudeste e o frio aos poucos vai diminuindo na Bahia também. As anomalias de temperatura, quer dizer, elas estão mais abaixo do normal aqui no sudeste e na Bahia. E aí ao longo da semana esse frio vai diminuindo, as temperaturas aos poucos no final da semana já voltam ao normal. Dolif, muito obrigado pela participação e fique atento que se o tempo mudar a gente volta a te chamar de novo, viu? Obrigado por hoje. É o meu trabalho, Rayane. Quem mandou ser meteorologista, né? Uma boa tarde para vocês, até a próxima. Boa tarde. Um excelente meteorologista Sim. que explica muito bem, por isso que a gente sempre liga para você. Um abraço, querido. Boa tarde. semana. Tchau, tchau.